E aí, galera, então, mais uma aula. Estamos na quinta aula e hoje iremos falar um pouquinho sobre referências e citações. Então, o que acontece? No Overleaf existe mais de uma maneira de colocar referências, tá? Como eu mostrei, acredito que foi na primeira aula sobre plataforma Overleaf, tem um jeito da gente trazer referências de outras plataformas. Nesse caso em específico, essa aula vai tratar apenas da gente nós colocarmos as referências diretas no documento e não trazer de outra plataforma como o Zotero ou o Mendeley, tá? Então vamos lá. Hoje eu vou trazer um dos pacotes, que é o pacote é o que eu mais utilizo. Ele já é muito bom, ele é muito útil, que é o BibLaTeX, tá? Então o que acontece? Quando a gente quiser começar a colocar referências, a gente vai precisar adicionar aqui em cima, né? Vocês viram que quando eu criei o documento no começo, na primeira aula, não tinha nada praticamente, só tinha Document Class, né? Fui adicionando pacote para pacote, então é bem isso. Conforme a nossa demanda, nós vamos adicionando pacotes, né? Que vão servir para algumas tarefas específicas, né, no nosso documento. Então, nesse caso, a gente vai precisar para referência, então eu trouxe o pacote BibLaTeX, tá? Então aqui nós temos o BibLaTeX, tá? Para a gente poder inserir as referências, a gente precisa criar um documento, um arquivo, na verdade, .bib, que eu já tinha comentado na primeira aula, né? Mas dessa vez agora a gente vai explorar melhor esse tipo de arquivo, tá? Então, beleza. Aqui no nosso código-fonte, onde é que a gente está? Isso aqui é o nosso main, é o nosso documento principal, tá? Que é um arquivo de texto, aqui, .text, né? O em verde onde a gente está. Então, aqui, para a gente poder criar um arquivo de referência, que eu já criei, tá? Mas podemos ir aqui, novo arquivo, e aí eu coloco o nome do arquivo, então, por exemplo, vou supor fontes, tá? E aí, ao invés de colocar text, eu vou colocar bib. Ele vai criar automaticamente um arquivo .bib. Então aqui vocês podem ver, tá? Vou apagar esse aqui, eu vou utilizar apenas o que já havia, né, feito, que é esse referências aqui, tá? Beleza. O que acontece? Ele vai criar um documento em branco, certo? E ali a gente vai adicionar as nossas informações de referências. Então, todas as referências que a gente vai coletando, né, para o nosso documento, a gente vai levar para esse arquivo. Mas como, né? Como é que funciona, né, isso? Então, para a gente poder trazer as informações do nosso arquivo.bib para o nosso arquivo.text, a gente precisa utilizar esse comando, que é adicionar bibresource, add bibresource. O que é isso em inglês, né? Na verdade, seria adicionar recursos da biblioteca, né? No caso, o que esse comando vai fazer? Ele vai trazer todas as informações que estão no meu arquivo.bib. Então, no meu argumento entre chaves, de novo, a gente utiliza sempre as chaves, tá? Na maioria dos comandos, eu estou dizendo que eu vou querer tirar as informações do meu desse meu arquivo referências, tá? Que eu criei. Então, eu vou criar um arquivo.bib, tá? E aí, no meu text aqui, eu vou utilizar esse comando add bibresource e colocar o nome do meu arquivo.bib, tá? Funciona mais ou menos que nem com as figuras. Quando a gente insere o ambiente figuras, né, o begin figure, a gente precisa colocar a informação de qual figura que é, né? Então, aqui do lado à esquerda, a gente tem os arquivos, né? .png, PDF, JPEG, enfim, o formato que for. E aí, para o nosso text, a gente vai trazer escrevendo, né? Dizendo, ó, eu quero que seja esse arquivo. Então, o compilador vai entender que ele tem que pegar aquela informação desse lado aqui, tá? Dessa pasta, digamos assim. Tá bom? Então, beleza, a gente adicionou aqui o nosso caminho, é tipo um caminho, tá? Então, agora a gente tem que inserir as informações de referência, né? Então, agora, o que a gente vai fazer? Vai para o nosso arquivo.bib. Aqui eu tenho já alguns exemplos de referências, tá? Vocês podem perceber que não tem as cores, que nem o text tem. O editor de texto
do Bib é um pouco diferente do text. Tem uns comandos que o Bib não vai reconhecer, tá? O editor de texto, no caso. Então, porque realmente é um formato específico apenas para referências, tá? Então, ele vai responder alguns formatos, alguns comandos, como, por exemplo, comandos de texto, né? De alteração textual, por exemplo, esse daqui, que é um comando bem específico, tá, gente? Esse comando aqui, ele serve para escrever as palavras tech, latex e afins na fonte original, né, da logo original do LaTeX, tá? Mas de resto é um texto puro, preto, né, simples. Então vamos explorar melhor essas entradas. Então a primeira coisa, né, quando a gente quer inserir as referências é colocar essas informações no nosso arquivo .bib. Então aqui a gente tem apenas algumas entradas, existem inúmeros tipos de entradas, né, para o pacote de BibLaTeX. O que isso quer dizer? Que a gente, né, possui diferentes tipos de referências, então pode ser referência de periódico, de artigo publicado, pode ser de livro, pode ser de um site, um link, um manual, enfim. Existem vários mesmo. E o LaTeX ele tem, na documentação do Overleaf, inclusive, tem alguns exemplos. E eu achei um site bem interessante, que é o BibTeX Online Editor, esse site aqui. Eu quis trazer aqui para vocês, caso vocês não lembrem de como que escreve, né, as informações. Porque cada tipo de referência vai ter entradas, informações específicas só daquele tipo. Então, aqui, vou dar um exemplo, por exemplo. Como é que funciona esse site rapidinho? Aqui ele pede a entrada, o tipo de entrada, então eu vou dizer qual que é o tipo da minha referência. Vamos supor que eu peguei uma fonte de um livro, então vou dizer que é book, tá? Então aqui, no caso, seria o nosso, como é que posso dizer, o nome da nossa referência. Como assim? Sabem quando vocês pegam um arquivo ou baixam uma imagem, coisa do tipo? É baixada, né? Às vezes tá com um nome muito horroroso, horrível, feio. A gente renomeia e coloca o nome ali. Aquela imagem vai ter um nome, né? Então é a mesma coisa, a referência também vai ter um nome ali. O nome para que a gente possa chamar ela, tá? É o nome do arquivo. Então, aqui a nossa chave, né, vai ser o nosso nome. Aqui era um nome aleatório que apareceu, né, que eu tinha colocado, mas vamos dizer que o meu nome que eu vou chamar é fonte, tá? Aqui no asterisco, essas informações de asterisco que estão com asterisco vermelho são as informações obrigatórias para esse tipo de entrada. Então, aqui nesse caso, eu preciso colocar um autor, preciso colocar um título, quem publicou, né? E o ano, tá? Então, enfim, isso muda conforme o tipo de referência. Se for, por exemplo, colocar article, já mudou aqui as informações que eu tenho que inserir. De novo, eu não preciso inserir todas elas, tá? É sempre bom ter mais informações, mas às vezes a gente não tem todas elas, então a gente insere só o que a gente tiver, tá bom? Então, esse site é legal, porque às vezes a gente não consegue, não lembra direito quais são as entradas, né, para o nosso tipo de referência. Aqui ele te dá todas, e aqui no final ele mostra como é que ficaria, né, o código, o comando, para eu inserir no meu arquivo .bib, tá? Então, isso é um exemplo. Então aqui vamos voltar aqui no Overleaf, tá? Que é para mostrar algum tipo. Então aqui eu tenho um exemplo de referência que eu tirei da documentação do Overleaf, inclusive eles utilizam essa referência como um exemplo. Então, como eu falei, essa primeira linha aqui vai ser a nossa chave, vai ser o nome da nossa referência. É tipo um apelido, vamos supor. Aí, após isso, a gente vai começar com as informações. Então, de novo, aqui também funciona com chave, tá? Então, eu tenho um arroba, né, o tipo da minha entrada, então aqui é um livro, e aí começa com chave, né? E aí cada comando vai ter a informação que eu quero igual, e aí eu posso colocar a informação ou entre chaves ou entre aspas, tá? Depende, eu não sei muito bem qual que é a diferença, tá? Eu testei com aspas, só que com aspas você tem que alterar
colocar mais algumas informaçõezinhas, senão o editor não lê direito, então eu geralmente utilizo sempre chaves, tá? Então tá, aqui a gente coloca chaves, né, vírgula e passa para a próxima informação. Então aqui a gente tem o autor, o ano, né, de publicação do livro, o título do livro e quem publicou, né. Então aqui eu trouxe mais um exemplo, que é um exemplo de uma fonte que eu realmente usei para esse mini curso, tá? Que é uma apostila, então aqui eu chamei de apostila porque é mais fácil para eu chamar, né, a referência. O autor, que é a Viviane Maranhão, o ano 2013, o título mini curso de LaTeX, e o publisher eu não tenho, não aparece na referência, tá? E aqui outro exemplo, aqui já utilizei outro tipo de entrada, que é o manual, e eu coloquei como referência a lista de símbolos que eu utilizei para aula de equações, expressões matemáticas no Overleaf. Então aqui eu coloquei, chamei a chave, né, minha chave, meu nome, apelido, que seja lista, o título, o autor e o ano, tá? Mas vamos voltar para o nosso texto aqui para entender como é que eu vou trazer essas informações que eu coloquei de referências do meu arquivo.bib para o meu arquivo principal, né, o de texto. Então aqui estamos, né? Então vamos lá, aqui eu tinha comentado uma frase, né, para não aparecer no documento, vou compilar aqui. Aqui está um exemplo de referência utilizando o pacote BibLaTeX. Então vamos utilizar o tipo de referência. Para a gente poder chamar, existem diversos comandos, um deles, o principal, o mais comum, é o cite. Então, ou cite, né, como em inglês a pronúncia, eu realmente não sei a pronúncia em inglês. Mas aqui, ó, cite, tá? Entre chaves também. Aqui ele já me mostra os tipos, as diferentes referências que tem no arquivo.bib, então ele já sabe que essas informações estão no .bib, tá? O cite realmente é um comando de chamada de informações do outro arquivo, então é bem fácil mesmo, tá, gente? Então aqui cite, eu quero colocar como minha referência o textbook, que é aquele primeiro lá que eu trouxe. Então aqui ele já me mostra, eu clico aqui e pronto, tá? Então a gente pode ver, né, que eu tinha colocado as referências no .bib, não apareceu nada aqui. Agora eu vou citar no meu texto, né, a referência e vai aparecer. Vamos compilar aqui um segundo. Então aqui a gente pode perceber que apareceu um númerozinho, tá? Então aqui a gente tem a nossa citação. Então vamos supor que é uma frase qualquer e tem uma citação aqui. E aqui embaixo, no final do nosso documento, vai aparecer uma nova página com a referência e aqui a referência completa, né? O nome, referência e o número, né? Enfim, tá certinho, formatado, né? Configurado do jeito que aquele tipo de referência é, então livro. Agora, uma coisa, só um parêntese aqui, por que tá references, né, em inglês? Eu vou querer o nome, o título, a referência em português. Acabei não mostrando para vocês, mas relembrando, um dos pacotes que é de idioma é o Babel, tá? Na verdade é esse o pacote de idioma. Então a gente vai utilizar aqui o Babel, eu não inseri aqui, podemos inserir agora, eu acho importante. Então, use package, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, que é mais rápido. Então, Babel. Só que daí agora eu vou especificar, né, o idioma que eu quero. Então, aqui, entre colchetes, tá? Português. É isso. Agora, todos esses títulos, né, como quando a gente utiliza section, que daí ele coloca introdução, desenvolvimento, enfim, vai ficar tudo em português. Então aqui vocês podem ver que ficou em português. Referências. Então é isso, basicamente. Ah, mas eu não quero outro exemplo. Eu não quero citar a referência no meu texto. Eu só quero colocar a referência porque aquela referência ela foi utilizada para o documento inteiro, vamos supor. Para o meu caso, por exemplo, eu fiz um slide para vocês. Os slides todos são baseados numa documentação específica. Eu não quero ficar colocando, né, mostrando aquela citação ali, né? Então eu só quero que apareça no final das referências. Tem um comando que é um noCite, que vai fazer isso. Então, noCite, tá? E aí o nome da referência. Daí não vai mais aparecer aqui, tá?
Vou mostrar aqui para vocês, rapidinho. Então, vocês podem perceber que o número desapareceu, a referência continua aqui no final, tá? Então, aqui eu coloquei o textbook, a apostila, como citações que eu não quero que apareçam no meu texto, tá? Só apareça no final. E a outra que apareça no meu texto, que é a lista de símbolos. E pronto, aqui está. No caso, ele tá organizando, né, por... vocês podem perceber que aqui ele está organizando por ordem alfabética, né? Porque o apostila, que é o segundo, ele está em último, né? Então, depende. Se vocês quiserem trocar, existem configurações para isso. Agora eu não vou saber dizer exatamente. Mas aqui, então, está as citações, né, seguindo as configurações de cada tipo. E aqui em cima a gente pode ver, eu quis citar apenas a lista, né, a primeira citação, aqui podemos ver o primeiro númerozinho aqui, tá? Então, mais ou menos assim que funcionam citações e referências. Eu queria voltar aqui para o arquivo.bib só para mostrar uma informação. Então, por exemplo, existe um documento que tem mais de um autor. Como é que eu coloco, né, na parte de autor, como é que eu coloco? Acredito que seja na maioria das entradas, se não me engano, tá? Coloca o nome inteiro da pessoa e end e mais outro nome, end mais outro nome, tá? Isso vai fazer com que ele entenda que é mais de um autor, então vai colocar uma lista. Então, por exemplo, nessa daqui a gente tem 3 autores, né? Então, aqui nós temos os 3 autores, cadê? O David Carlyle, Scott Pekin e Alexander Holt. Vocês podem perceber que não apareceu o end, que eu coloquei aqui no comando. Isso porque ele entende que esse end é porque tem mais de um autor. Então, ele só vai colocar o último E, né, quando for para a última pessoa. Se tiver mais de 3 autores, então ele não vai colocar o nome de todo mundo. Então aqui eu vou colocar mais um autor, né? Um autor de mentira nessa referência. Então vou colocar meu nome, Ernst Chagan J. Tatara. Aqui agora a gente tem 4 autores. Quando eu for compilar, vamos compilar aqui. Então aqui a gente pode perceber que ele já tirou os nomes anteriores, porque ele viu que eram mais de 3 autores. Então ele só pegou o primeiro, né? O David Carlyle, e colocou et al. Então, eu queria trazer essa informação, que é bem interessante. E uma última informação muito importante, que eu acabei esquecendo de falar, é que para poder aparecer todas essas informações, no final, né, no final do nosso documento, a gente tem que utilizar o comando print by bibliography, tá? Que no caso ele vai printar, né, ele vai fazer aparecer essas referências, essas bibliografias, tá, gente? Então, esse é um dos jeitos da gente referenciar no próprio Belief. Existem, né, o jeito de importar de outras plataformas, importar de um projeto, importar de um projeto offline, né, de um documento que a gente tem offline no nosso computador. Existe também o jeito de a gente poder referenciar diretamente no nosso main, no nosso documento principal, né, o arquivo.txt. Só que ele não é muito recomendado, porque a gente temos que fazer tudo manualmente, né, e pode dar bastante erro. Então eu nem quis trazer aqui, mas existem muitas outras alternativas. Então se vocês quiserem dar mais alguma olhada, né, mais aprofundada em relação a isso, que eu acredito que seja muito válido, podem entrar na documentação que eu mostrei para vocês do Belief, né? Então voltando aqui atrás na parte principal, ali onde vai aparecer os arquivos de vocês, aqui, é só voltar aqui e clicar em ajuda, né? Ajuda, documentação. Então aqui a gente pode ver, tem todas as informações, e aqui tem um capítulo que é só para referências e citações. Então tem vários tipos, né, de bibliografias, tá? Então eu recomendo muito darem uma lida, são informações muito, muito importantes. Então, eu acredito que eu vou ficar por aqui. Essa aula realmente foi longa, eu quis trazer tudo numa aula só, num vídeo só, a parte de referências. Eu espero que vocês tenham gostado do mini curso. Eu ia trazer a parte de Beamer, mas eu decidi não trazer. Mas se vocês quiserem explorar isso
Na aula ao vivo, a gente pode sim explorar de forma bem resumida, mostrar um pouquinho como é que funciona o Beamer, porque o Beamer, como eu falei, é um outro tipo de classe, então existem regras bem específicas apenas que funcionam apenas para o Beamer, tá? Então, realmente quis trazer mais informações relacionadas a documentos textuais. Então, é isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no encontro ao vivo. Muito obrigada. Tchau, tchau.